Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Gênesis, capítulo 1. Não que eu vou começar a gravar a Bíblia toda de novo, mas eu bem que pensei nisso. Mas eu estava lendo hoje o livro de Gênesis. E vocês sabem que é importante a gente conhecer um pouco da raiz de algumas palavras em hebraico, para que você entenda um pouco melhor o significado de algumas coisas que aconteceram no princípio, na criação, e que para nós parecem mais simples do que realmente são. Diz assim essa palavra em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E diz assim, e a terra, ela era sem forma, ela era vazia, não havia nada, só havia trevas sobre o abismo, sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então o que havia no princípio? Nada. Trevas, escuridão, nadinha além de nada. E o sentido desse verbo criar no hebraico é bará. E sabe o que significa bará? Bará significa preencher, encher com alguma coisa, ou criar a partir do nada. É a única vez na Bíblia em que esse verbo é usado, porque Deus criou todas as coisas a partir do nada. Por isso a importância da gente entender que não é o criar, como a gente fala, criou isso, criou aquilo, mas você criou a partir de alguma coisa existente. Deus criou a partir do que não havia, do que não existia. Então, ele preencheu esse sentido de preenchimento desse verbo bará, no hebraico, porque ele preencheu a terra lá em Gênesis, preencheu com sol, preencheu com plantas, preencheu com mar, preencheu com luz, preencheu com tudo, amém? Então o preenchimento do homem também veio a partir do nada. O preenchimento do homem também veio a partir desse nada, como a imagem de Deus, do Altíssimo. Então o Espírito de Deus, diz essa palavra, ele se movia, ele pairava sobre a face das águas. E isso é uma referência ao Espírito do Rei Jesus. Esse Espírito Santo que hoje ainda paira sobre cada um de nós, e é o mesmo Espírito que pairava sobre o Messias, sobre o escolhido de Deus, sobre Jesus. Não é lindo você pensar nisso? Isaías disse, lá em Isaías 11:2, ele diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aleluia! Então, esse mesmo Espírito que era ele, que estava com ele, que criou todas as coisas, pairou sobre o Senhor Jesus, quando ele se fez homem como nós, para poder nos salvar, para poder nos resgatar, para poder nos redimir, para poder trazer de volta, preencher novamente aquilo que ficou vazio, que ficou desocupado, que ficou oco quando houve o pecado. Por isso, Deus pode recriar em nós esse Espírito a partir do nada, a partir de nós não termos nada, mas Ele pode gerar em nós, criar em nós, preencher-nos novamente com o seu Espírito. Eu achei isso muito bonito, eu nunca tinha pensado a isso, nunca tinha me apercebido do sentido da palavra bará, criar do nada. É por isso que muitas vezes você vê uma pessoa que você não dá nada, que você fala, esse aí não tem jeito, esse aí já está afundado no pecado, para esse aí eu duvido que Deus tenha condição de refazer, de construir de novo, de reconstruir, de fazer dele uma nova criatura, porque ele já está totalmente perdido no pecado. Mas é aí que o Senhor opera, e é aí a partir desse Espírito que paira sobre a terra, paira sobre a escuridão da terra, porque a palavra de Deus diz que a nossa terra ainda vive nessa escuridão
espiritual. Mas o espírito continua pairando e de repente ele encontra alguém com um coração propenso a ouvir a sua palavra e a recebê-lo. E aí o que ele faz? Ele diz: haja luz. E o que vai acontecer? O Senhor vai preenchê-lo com tudo que o homem precisa para ser bom, para voltar a se relacionar com Deus, para ter de novo essa experiência que foi dada a Adão no princípio, mas que foi perdida por causa do pecado que entrou nele. Eu achei muito bonito, né? Então, mas veja bem, com que mérito aquele que pairava sobre as águas, ele vem? Com que mérito? O que você precisa para que esse Espírito que pairou sobre as águas, que criou criou todas as coisas que você hoje vê, que ele venha sobre a sua vida? Existe um mérito e esse mérito é o arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados, se você realmente se arrepender deles, o arrependimento ele é comparado à água. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que ser batizado, você tem que passar pelas águas do batismo. Porque o arrependimento é comparado às águas. Sabe o que está escrito lá em Lamentações 2:19? Está escrito assim, ó: derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor. É essa comparação das águas com o arrependimento. É a maneira como você tem que se apresentar na presença do Senhor. Arrependimento é chave para a salvação, é chave para que o haja luz de Deus aconteça na sua vida, rompa na sua vida, e assim você passe a ser uma nova criatura e possa voltar àquele primeiro estágio de Adão, que era um estágio pleno, que era um estágio de bênçãos, em que ele não precisava fazer nada, apenas conversar com Deus, ter acesso ao Pai. Livremente você pode ter de volta esse acesso que ficou bloqueado por causa do pecado que entrou em nós, mas que Cristo veio e trouxe de volta o caminho de volta para o Pai. Amém? Então, de forma geral, o que nós vemos é a participação de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, no evento da criação. Nós vemos a participação de Jesus nesse evento, né? Sendo aqui apresentado simbolicamente, né, pela expressão Espírito de Deus. Talvez você diga: mas eu não estava lá no Éden, por que eu tive que pagar o preço? Por que eu tive que pagar pelo pecado que eu não cometi, pelo pecado de Adão? Vamos combinar, tudo bem, você talvez não estivesse lá no Éden para você ter que pagar e você ter que levar a culpa junto com ele. Mas, da mesma forma, você também não estava no Calvário quando você herdou a graça. Quando Adão fez com que nós herdássemos o pecado, você não estava lá e teve que levar a culpa. Mas quando Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e nós pudemos desfrutar da graça, você também não estava lá no Calvário. E aí resta você uma escolha: continuar carregando a culpa do pecado de Adão ou herdar a graça do perdão de Cristo Jesus lá no Calvário. Os dois estão disponíveis até hoje. Você pode continuar sendo a geração adâmica, a geração do pecado, a geração que anda conforme o fluxo desse mundo, ou você pode decidir, por meio do arrependimento, lançar-se nas águas do Espírito Santo e experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Cristo Jesus não quer que você faça menos que isso, que você prove dele, que você prove da água da vida. Ela está disponível, meu irmão. Banhe-se nessas águas. O arrependimento é a palavra-chave para isso. E o Espírito de Deus continua pairando sobre a terra. E ele pode ser derramado a qualquer instante, em qualquer pessoa desse mundo que o aceite,
que tenha um coração propenso a receber a semente, deixar essa semente frutificar, e assim o haja luz de Deus vai ser uma realidade na sua vida. Que haja luz, bará para você, que Deus crie em você aquilo que precisa ser criado a partir do nada. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Essa foi uma breve reflexão hoje dessa palavra que eu achei muito bonita, dessa revelação, por causa da palavra hebraica do verbo criar, do verbo bará no hebraico. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Deixa seu like se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama e a gente vai continuar aqui dando a cada dia um pouquinho da sabedoria infinita de Deus, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem nos dado de graça, dessa água da vida. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.